Muito bem, vamos começar mais uma live. Hoje vai ser mais uma live sensacional com a presença do meu amigo Fabossi, que é um cara mega mestre, né? Tenho orgulho de dizer que é mestre, porque eu já fiz formação com ele de coach, formação de neurociência. É um cara que é impressionante como ser humano, como profissional, e tenho certeza que a nossa live aqui de hoje vai ser assim para fechar o tema do fator confiança com chave de ouro, porque realmente o Fabossi é sensacional. Vocês vão conhecer, quem não conhece, né, vai conhecer ele aqui, e recomendo inclusive que vocês façam formação com o Fabossi. A presença do Fabossi em sala de aula é maravilhosa. Estou com o livro dele aqui, ó. Vou até chamar ele já para participar com a gente aqui. Deixa eu achar meu querido Fabossi. Querido Fabossi. Olá, Aê, querido. meu amigo. Tudo bem? Beleza, e você? Bem demais. Que honra, cara, ter você Oh, aqui, a meu. honra é minha. Oh, honra é Tá até toda um frio minha. na barriga. Deixa eu só aumentar aqui. Tudo bom? Tranquilo. Bem demais, cara. Saudade Bri- sua, né? Vontade de encontrar com você, pô. É que agora tá difícil, né? Agora É. tá difícil. Enquanto não acabar esse tal desse corona, né? É. Mas logo, logo a gente se encontra aí e Se mata Deus a quiser. saudade. Se Deus quiser. Meu querido, antes da gente começar hoje, eu queria ler um negócio que está aqui nesse livro, que tem, além de ter do que eu vou ler aqui, tem uma dedicatória que você fez para mim aqui, de a sua assinatura, que foi um presente que você me deu aqui, você e o Dorian que trouxe esse livro para mim. E você, cara, eu estava lendo aqui os agradecimentos do seu livro. Aí você colocou aqui, ó. Agradeço primeiramente a Deus, que me agraciou com o dom da vida e é o maior líder de todos os tempos. Exemplo de confiança, amor e serviço. E também o grande inspirador dessas páginas, Jesus Cristo. Pô, cara, E foi mesmo. falar o que pra você, meu? Não tem jeito do livro não ser sucesso, cara. Tem jeito. Mas foi. Além desses dois, né, de Deus e Jesus, que são para mim uma fonte de inspiração sempre. É, Meu pai também, né? Eu dedico sempre ao meu pai, que já não está mais com a gente, mas que, apesar de toda a simplicidade dele, sempre foi a minha referência, né? Principalmente em termos de confiança, de honestidade. Então, isso também para mim sempre foi muito forte, né? É isso aí. Boa. Sensacional. Ó, para quem está participando e não conhece o Fabossi, Fabossi é sócio da Crescimento, certo? Sócio-diretor na Crescimento, que aliás é um parceiraço nosso, uma empresa que eu super recomendo. Fiz o Líder do Futuro lá, fiz a app lá, fiz neurociência com você, eu fiz coach, eu fiz um monte de curso com você lá. É palestrante, é escritor e é um cara maravilhoso. Para mim, esse tópico seu aqui, meu amigo, é assim, se alguém puder estar com o Fabossi, vai entender o que eu estou dizendo. Aliás, se tiver alguém na live que fez treinamento com o Fabossi, pode compartilhar aí, que eu tenho certeza que vai dizer o mesmo que eu aqui. Se for Não é falar isso, bem, né? Fabossi? Se for falar mal, melhor não colocar, não. E além de tudo, o Fabossi tem um senso de humor sensacional, né? Os treinamentos com você têm sempre um senso de humor, sim, impressionante. Meu amigo, eu queria saber o seguinte, ó, até para eu poder trazer você para o tema, né? Que é mais seu do que meu, inclusive. A gente está vivendo um momento, Fabossi, de uma crise que aparentemente, né, ela nunca tinha sido vista na história. Pelo Uhum, menos da história que a gente tem conhecimento. Né? Mas tudo indica que o vírus realmente tem uma letalidade grande. uhum. Mas o fator confiança, que tem tudo a ver com, obviamente, o título do seu livro, é que me parece ser o que mais impacta as pessoas. Porque é o seguinte, a gente não tem a real informação de como começou, de onde começou, enfim, a gente não tem informação e acho que isso é o que pega mais nas pessoas no dia a dia de hoje.
E a gente, sim, não tendo real informação sobre isso, é, primeiro, será que veio mesmo da China? Será que nasceu mesmo no laboratório? Será que foi alguém que comeu morcego e tal? Assim como a gente não sabe, por exemplo, os produtos que vêm de lá, a gente não sabe dizer, né, se eles têm boa qualidade, a gente não consegue ter confiança, vamos pensar assim, em alguns produtos, né? Junto disso, a gente tem a questão política também, vivendo esse momento, que também nos traz uma baita de uma falta de confiança, uma desconfiança. Uhum. E eu quero saber assim, como é que você está vivendo esse momento, sabe, complexo? É. É, como você falou, um momento, acho que inédito para qualquer ser vivo no mundo, né? Acho que ninguém vivo no planeta hoje viveu algo parecido com isso. E Uhum. assim, no começo, acho que para todos nós foi meio que assim, isso não é comigo, né? Ou seja, sabe, tô caindo de paraquedas, estou tentando entender o que está acontecendo, que deve ter acontecido com vocês também, comigo aconteceu, né, nos primeiros dias, até que a realidade se mostra, né? Então, e a gente vai entendendo a situação e vendo como é que a gente pode lidar com ela. Na verdade, eu estou vendo essa situação como uma grande oportunidade para a gente revisitar e refletir sobre alguns valores, né? Pessoais, valores de vida mesmo, né? Muitos estão separados das pessoas que mais amam, por exemplo, né? Acho que Sim. todos nós. E aí é um momento, por exemplo, para pensar sobre, cara, será que eu abracei o suficiente essas pessoas? Será que eu falei eu te amo o suficiente para essas pessoas? Não sei se tem a suficiência nisso, mas de qualquer maneira, será que eu fiz aquilo que eu poderia fazer de melhor estando com essas pessoas? Ou será que vale tanto a pena assim a gente dedicar tanto tempo ao trabalho e mais do que talvez deveria e esquecer daquilo que é mais importante, né? Então, eu acho que é um momento de reflexão, sem dúvida nenhuma, né? E de repensar alguns valores e também um momento de aprendizado, porque a gente aprende na vida por dois caminhos, né? A gente já sabe disso, ou pelo amor ou pela dor, né? Sim. E aí veio esse momento de dor, né? É um momento que a gente está tendo que aprender, obviamente para quem quer aprender, porque o aprendizado não é obrigatório, ele é uma escolha. Então, para quem está escolhendo aprender, é um momento de muito aprendizado. Eu estava há pouco aqui numa reunião com os trainers da Crescimento, a gente estava semanalmente a gente se reúne para conversar, obviamente virtualmente, né? E a gente está fazendo um inventário desses últimos 40 dias, cara. A transformação que nós passamos como pessoa, como profissional e como empresa na crescimento nesses Uhum. 40 dias, cara, em outras condições, a gente teria demorado anos para fazer isso acontecer, né? E só aconteceu por causa dessa dor, né? Ou seja, por causa desse momento. Então, é um momento também de aprendizado. E é muito importante que a gente busque entender quais são os aprendizados que a gente pode tirar desse momento. Eu acho que é, é, é isso para mim que esse momento significa e como eu estou vivendo, e também vivendo com a esperança de que esse novo que vai vir por aí, né, esse normal novo, o novo normal que vai vir por aí, vai ser melhor do que o anterior, né? E eu gosto da palavra esperança, que eu gosto muito da definição do Cortella, né, quando ele fala que esperança não é esperar, né? É diferente. Esperançar é você fazer alguma coisa para que isso que você quer que aconteça realmente se estabeleça lá na frente. Então, é um momento para mim também de muita esperança que o que vem pela frente seja algo muito especial. Você tem conseguido ver as netas? Cara, eu tenho o privilégio, eu estou com o privilégio a gente tem uma casa fora de São Paulo, né? Então veio toda a família para cá. Então veio meu filho com a esposa, minhas netas, veio meu outro filho solteiro também. Então tá todo mundo aqui. Então eu vejo minhas netas todos os dias, algumas vezes por dia, inclusive em algumas palestras, webinars que eu estou fazendo, algumas delas entram aqui, né? Às vezes para falar comigo e faz parte do almoço, né? Então, mas
eu tenho esse privilégio. Então, eu tenho visto muito minhas netas e todo mundo da minha família mais próxima, né? Vamos dizer assim. Você sabe que você falou da questão do abraço, né? Que será que a gente abraçou o suficiente? Eu tive uma experiência muito legal que foi assim, até aquele momento, o meu último encontro até aquele momento com a minha mãe, eu tinha passado por um curso que era o coach ericksoniano. E ele é muito focado, obviamente, nas técnicas de Milton Erickson e tal. E uma das etapas do treinamento, a gente aprendia a abraçar. Olha que negócio bacana. E quando eu tive com a minha mãe, podendo abraçá-la na última vez, antes do corona, eu falei, mãe, eu aprendi uma técnica, um curso, que é de abraçar. E eu quero te dar esse abraço. E aí a gente, abracei ela e tal ali, e aí quando deu mais ou menos 1 minuto, Fabossi, minha mãe soltou os braços, eu falei, mãe, não acabou ainda. Ela falou, filha, mas é que parece que você está sempre na correria e tal, já foi um feedback, né? Eu falei, não, mãe, não acabou ainda. Vamos ajeitar um pouco mais. E aí a gente deu aquele abraço e nós ficamos pelo menos 5 minutos abraçados antes de começar essa pandemia. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter tido essa oportunidade, porque graças a Deus está tudo bem lá. Acho que a gente vai conseguir se encontrar em breve. Ela faz aniversário agora na sexta-feira. Mas aquele abraço, sabe aquele abraço que você fala, cara, valeu a pena o curso, valeu a pena uma série de coisas só por ter tido essa oportunidade. É isso, né? Esse revisitar, né, de valores, né, de repensar esses valores que eu acho que esse momento vai trazer para a gente, né? Muito Boa. importante. Meu querido, fala o seguinte, como é que explica a confiança? Ah, boa. Eu, eu acho muito difícil explicar confiança, tanto que no livro eu nem trago uma definição de confiança. Mas porque o fato é que confiança, quando ela está presente, ninguém percebe, porque as coisas fluem muito naturalmente. Ou seja, é o natural, é a essência do ser humano, né? Uhum. Agora, quando ela não está presente, todos sofrem. Então, é difícil explicar, né? Igual beleza, né? Beleza, você sabe falar que ali tem ou não tem, mas, cara, como é que você define beleza, né? Então, eu não sei definir numa frase, né? Confiança, mas todos sabem o que é, né? Você sabe o que é, eu também sei o que representa para mim, o que representa para você. Agora, uma coisa muito importante é que ontem até você com o Alexandre, vocês falaram sobre isso, né? Confiança é, acima de tudo, um ato de fé, né? E, então, isso para mim, define muito do que é confiança, né? Um ato de fé. E isso é muito importante, porque nós, ocidentais, a gente tem uma cultura onde é preciso, para nós, muitas vezes, é mais importante ver para crer, Uhum. né, do que crer para ver, né? E a confiança exatamente exige isso de nós, né? A confiança exige que a gente acredite para que a gente veja que a confiança aconteça, né? Para que a gente permita que a confiança aconteça, né? E por isso que confiança é um ato de fé. O primeiro passo para construir relação de confiança é oferecer confiança, ou seja, justamente oferecer essa fé na outra pessoa com relação à própria relação, né? Então, é esse ato de fé. E é interessante isso, porque muitas pessoas falam, não, eu confio desconfiando, né? Então, é muito difícil estabelecer uma relação de confiança quando existe um início com desconfiança, né? Porque isso, cientificamente, até tem o neurônio de espelho, que a gente já sabe na neurociência, isso vai reverberar do outro lado do mesmo jeito e vai voltar também como desconfiança, né? Você pode até pensar assim, ah, tá, então eu tenho que oferecer confiança para todo mundo. Não, não para todo mundo, mas tem, depois a gente pode até conversar, e no livro eu falo bastante sobre essa questão do equilíbrio, mas o fato é que oferecer confiança é o primeiro passo para construir uma relação que realmente faz sentido. Eu preciso primeiro confiar, é isso? Esse é o ponto, porque
E se você pensar, fizer um inventário na sua vida, você vai perceber que as vezes que você ofereceu confiança a alguém e foi positivamente correspondido a isso, é infinitamente maior do que as vezes que você foi passado para trás. A questão é que o nosso cérebro, como tem um viés negativo, um viés de negatividade, em geral, ele grava mais aquilo que não deu certo. E nos leva a pensar que confiar não é bom. Só que, cara, não tem escapatória. As melhores coisas da vida estão depois do medo. Do medo de confiar. Da insegurança de confiar. Né? Então, podemos quebrar a cara? Você vai quebrar a cara? Eu vou quebrar a cara? Com certeza. Só que, e é uma escolha também, eu também posso escolher não confiar. Só que também o risco talvez seja até maior do que o de confiar, porque ao decidir não confiar, eu posso estar perdendo um grande amigo, uma grande oportunidade, talvez o maior amor da minha vida, pode estar depois do medo de confiar. Então, uma relação de confiança, ela começa com um ato de fé, que é justamente oferecer essa confiança nessa relação. Tá. Tem coisa que é complicada, né? Eu vou falar por mim, né? Eu tenho dois valores muito grandes comigo. Um deles é ligado à justiça e o outro à gratidão. Só que dentro dos dois valores, sem confiança, eles não existem. E quando acontece, por exemplo, hoje eu não sofro mais com isso, mas no passado, Fabrício, eu tive muito problema com a seguinte situação. Se alguém me perguntasse alguma coisa, tipo, ó, o seu relatório de despesa lá, você colocou direito lá a informação, ou você entregou no dia certo, ou aquela nota é mesmo de tal lugar. E às vezes a pergunta, mesmo obviamente que a pergunta de repente era porque a nota, a maneira como foi impresso na maquininha, de repente ficou muito tempo para fazer o relatório, então ela deu uma apagada e a pessoa não estava entendendo. A minha sensação era de desconfiança sobre mim. Então eu trazia aquilo como algo pessoal. E levei um tempo para conseguir melhorar isso. Por que será que isso acontece com a gente, Fabrício? Onde é que é? Quem é que mexe isso? No... É, cara, eu ia até falar para o fechamento daquela outra da conversa que a gente estava tendo agora, Claro. né? A confiança é o que move o mundo ou não. Né? E esse é um ponto. Existe um prejuízo muito grande, pessoal e profissional, ou em qualquer área que seja, quando a desconfiança está presente, né? De alguma maneira. E você deu exemplo ontem, por exemplo, junto com o Alexandre, da questão do carrinho de pipoca lá, que eu achei Está fantástico. assistindo com a gente aí, viu? Já entrou aí. Tá? Tá. Beijão, Ale. Eu sei que o Igor entrou, que eu vi ele aqui. O Ale eu não O consegui Igor ver. também. Mas a questão do... cara, o vendedor lá não podia dar um outro saquinho de pipoca para atender o cliente, para satisfazer o cliente, ou para encantar o cliente, porque os saquinhos são contados e se faltar, ele tem que pagar, né? Então, esse é o tipo de prejuízo que a desconfiança ou a falta de confiança plena, né, nas pessoas ou no processo, nas situações, ela traz. Então, isso tem a ver realmente com a falta de confiança no ambiente. Né? Isso que você está falando vai acontecer, continua acontecendo. Quantas vezes você já não saiu de uma reunião, e eu também, onde está tudo definido, tudo certo, todo mundo se comprometeu a fazer sua parte, e alguém levanta a mão e fala, olha, Cris, está tudo certinho, beleza, mas você pode me mandar um e-mail só para documentar aquilo que a gente acabou de conversar aqui? Esse é o custo da desconfiança. Né? E assim, novamente, eu não consigo plantar isso no coração das pessoas. Né? Eu não posso assim, forçar as pessoas a confiarem em mim. Uhum. Mas o máximo que eu posso fazer, e essa é a minha parte, é oferecer ao mundo uma pessoa confiável. Né? Então, eu não posso... Eu posso ser a pessoa mais confiável do mundo, mas isso não vai fazer com que o outro lado enxergue da mesma maneira. Né? Então, e tampouco isso pode me impedir de continuar sendo essa pessoa, ou buscar ser essa pessoa. Né? Então, nosso papel, o que nos cabe, é continuar construindo alguém confiável. Né? Eu sempre, quando eu faço as palestras sobre esse tema, que são aí já um pouco mais elaboradas e tudo mais, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é, enquanto eu falo com você, eu gostaria que eu notasse quão confiável é a pessoa que você está oferecendo ao mundo.
Porque a gente tem um olhar muito exterior, muito para fora. A gente fala que os políticos não são confiáveis, a gente fala muitas vezes Uhum. que a empresa não é confiável ou que fulano não é confiável. Agora, por que ele não é confiável? Porque ele é desonesto, porque ele mente, porque ele trapaceia. Legal. Agora, então, pedir uma nota com valor diferente, isso tudo bem, né, do que deveria. Comprar alguma coisa sem nota fiscal, opa, tudo bem, também, tranquilo. Isso, né, porque quer dizer que para o outro serve, para mim não. Né? Estacionar numa vaga não permitida, ou ultrapassar pelo acostamento, quer dizer, uma mentirinha light, né? Aquelas coisas que só para a gente se livrar de uma situação. A gente precisa começar a olhar um pouco mais para dentro também, né? Porque muitas vezes o que está acontecendo do outro lado tem a ver com o fato de eu também não estar oferecendo ao mundo uma pessoa tão confiável assim. E não estar consciente disso. Né? Então, são os dois lados. Agora, independente do que acontece do outro lado, eu preciso ter a consciência de que esse é o papel que eu tenho que fazer, um papel que eu tenho que construir. Né? É uma confiança que eu preciso buscar trazer para o nosso dia a dia. Boa. Eu vi que você, no livro, você construiu numa das etapas aqui do livro, você estava falando sobre a pirâmide dos níveis neurológicos, né? Então tem as etapas lá, Uhum. e você comenta, né, algumas coisas. Eu vejo, por exemplo, Fabio, você sabe na base da pirâmide a gente tem ambiente, né? Dos níveis Uhum. neurológicos, não é isso? A ferramenta do Robert Isso, Dilts. isso. Eu percebo, é isso, né? Eu percebo que, por exemplo, é, é como se um contrato, por exemplo, para mim, eu vejo ele como um ambiente. Porque ele é engraçado que, por exemplo, vamos imaginar assim, somos amigos, tá? Uma situação Uhum. hipotética, somos amigos, trabalhamos em conjunto, trabalhamos junto. Então a gente tem uma relação bacana, a gente almoça junto, vai viajar junto, sai para um happy hour junto e tal, temos uma amizade estabelecida, um churrasco junto. Quando a gente tem um contrato entre a gente, às vezes, esse contrato fica parado na mesa e a pessoa não assina o contrato como se existisse algo num ambiente paralelo. A confiança parece que ela muda de cenário, sabe? Eu não sei se você já viu situação semelhante a essa, mas já vi É, isso, por exemplo, não é? uhum. É, é, dentro das 4 dimensões da confiança que eu trago no livro, 3 delas são universais, né? Que eu chamo de que é a autoconfiança, a confiança pessoal e a confiança interpessoal. São as 3 Uhum. dimensões universais. Agora, tem uma 4ª dimensão, que é a dimensão que eu chamo de realizacional, que é uma dimensão que ela está ligada ao contexto. Ela está ligada à capacidade de realizar naquele contexto especificamente. É por isso que muitas vezes a gente, por exemplo, convida um amigo para trabalhar com a gente e a gente quebra a cara porque, pô, a gente confia pra caramba nessa pessoa, frequenta a minha casa, é super honesto, é uma pessoa que se relaciona super bem com os outros, tal, tal, tal. Mas não entrega. Ou seja, não melhora, não se aperfeiçoa, não busca competência, não entrega resultados, né? Então, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que essa dimensão da confiança realizacional, ou seja, daquilo que é inerente àquele ambiente que a pessoa está inserida, porque essa pessoa, por exemplo, pode ser um excelente amigo, né? Pode ser até meu padrinho de casamento e tudo mais. Mas nesse contexto profissional, nesse contexto de negócios, eu não confio. Ou seja, eu acho que ainda precisa melhorar algumas coisas. Então, pode ser. O que você está me falando pode ser que tem a ver com essa questão da situação especificamente, porque é aquilo que eu sempre falo, né, brincando com as pessoas. Nessa dimensão da confiança realizacional, por exemplo, eu confio plenamente na minha mãe, né, que tem 89 anos, né, linda, maravilhosa, e só que se eu tiver que operar do coração, eu não vou chamar minha mãe, porque ela não tem competência para isso, ela não Perfeito. realiza, Essa dimensão não atende, né? ela não atende essa dimensão. Então, por mais confiável que a pessoa seja nas outras 3 dimensões, nessa dimensão pode ser que ela deixe a desejar. E aí entra a desconfiança também
por causa dessa dimensão. Porque se qualquer uma das 4 dimensões estiver comprometida, a confiança vai ficar também. Nesse contexto, obviamente. E aonde que entra, por exemplo, uma situação dessa? Eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente, se eles entendem dos modelos mentais, né? Então, se você pudesse dar uma explicação, o que é os modelos mentais e como é que ele pode impactar essa questão de confiança? Ah, total. E no livro eu tenho um capítulo só falando sobre modelos mentais. Perfeito. Que é justamente onde eu falo desse equilíbrio, né? Do não ser nem o ingênuo e nem o desconfiado, né? Então, mas tem a ver com o modelo mental. O modelo mental, basicamente, a explicação muito simples o modelo mental é a lente que a gente usa para ver o mundo. Porque o mundo, ele está aí do jeito que ele é, só que o jeito que ele é o jeito que eu enxergo. Então, por exemplo, eu recebi agora algo no WhatsApp, já vi quem é o personagem, que é um vídeo, não vi o que é, porque a pessoa, me parece que ele fez, essa pessoa uma pessoa pública, conhecida aqui no Brasil, ele fez aí uma doação para alguém do Nordeste ou para alguma área do Nordeste, eu não sei, e embaixo já vi um comentário, junto com o vídeo, que eu não vi ainda, já estão tentando comprar votos no Nordeste, né? Então, cara, é o jeito que essa pessoa enxerga o mundo. Ela está enxergando. Então, o olhar que a gente tem para o mundo é o que define o que o mundo significa para a gente, né? Isso impacta muito a confiança. Um exemplo simples. Você e eu provavelmente já ouvimos falar. Alguém falou o seguinte: olha, confiança é que nem vidro. É como vidro. Quebrou, não cola mais. Isso é um modelo mental, né? Então, não dá para reconstruir confiança. É isso que esse dito está dizendo, esse modelo mental está dizendo. Então, cara, se não dá para reconstruir confiança, ponto. Alguém quebrou a confiança, alguém te passou para trás, ou alguém te fez alguma coisa que de alguma maneira afetou a confiança, tchau, já tira da lista. Eu tive um coach que ele falava para mim o seguinte: cara, eu tenho 2 grupos. Ele era um presidente de uma empresa, hein? Eu tenho 2 grupos. O grupo dos que eu confio e os grupos do que eu controlo. Então, assim, eu ofereço confiança. Pisou na bola, vai para o grupo do controle, né? Porque vai ter que se relacionar, né? Então, é o jeito que ele pensava, graças a Deus, porque a gente trabalhou bastante isso. Porque você e eu, a gente vai perceber muita situação das nossas vidas, tanto que nós provocamos ou que os outros provocaram, onde a segunda chance foi justamente o que consolidou a relação de confiança. Ou seja, alguém pisou na bola comigo e eu decidi dar uma segunda chance para essa pessoa, ela agarrou com unhas e dentes para provar que ela merece a minha confiança, né? Da mesma maneira, muitas vezes, ou algumas vezes na nossa vida, nós já pisamos na bola com pessoas e nós desejamos, assim, com muito ardor, essa segunda chance, para provar para aquelas pessoas que a gente merece confiança. Então, tudo tem muito a ver com o que a gente acredita. Né? Os modelos mentais é isso, o que a gente acredita com relação às situações. E a confiança tem isso. Por exemplo, o acreditar que confiança é um ato de fé e que eu preciso oferecer confiança para receber a confiança de volta, né? Isso é uma crença, isso é um modelo mental, né? Como eu posso ter um modelo mental que eu preciso confiar desconfiando. Ou que, se pisou na bola uma vez, acabou a confiança. Então, veio uma pergunta agora aí, foi falando sobre isso. A pergunta está dizendo o seguinte: como é que você faz? Como eu faço quando a confiança é quebrada na segunda chance? Bom. Aí já é uma questão de você sentar, conversar e deixar claro que daí para frente fica difícil. Obviamente, não estou dizendo... Não tem uma... A gente está falando de gente, a gente está falando de relacionamento. Não dá para colocar gente e ter uma receita de bolo, colocar numa caixinha, né? O que eu preciso, e novamente, o que eu falei que eu coloco lá no livro, essa questão da confiança, ela tem 2 dimensões, pelo menos, né? Isso não é na teoria minha, do Stephen Covey, que ele fala que a gente tem um lado que é a propensão a confiar, que isso tem muito mais a ver com o emocional e com as experiências que a gente teve na nossa vida, mas a confiança também tem um lado racional, e nesse lado racional tem pelo menos 3 ingredientes que eu preciso pensar. Primeiro é a oportunidade, ou seja, que oportunidade essa situação me oferece. O segundo é o risco. Que risco está envolvido nessa situação, né? E o terceiro é a credibilidade. Qual é a credibilidade dessa pessoa, dessa instituição, ou desse lugar que eu estou
me envolvendo. Então, essas são 3 pilares racionais que eu preciso levar em conta também, né? Se eu estou andando na rua de noite sozinho, no escuro, e eu vejo vindo um camarada na minha direção, de longe, se eu olhar para esses 3 ingredientes aqui, cara, qual é a oportunidade que existe nessa situação? De eu ser assaltado. Sim. Qual é o risco? Putz, é um risco grande, né? E que credibilidade tem esse cidadão que está vindo na minha direção? Não conheço, cara. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nem pensar, vou virar as costas e sair correndo, velho. Então, assim, a gente tem que levar um pouco mais na questão dessa combinação do emocional e do racional. Né? De maneira muito simples, é isso que eu falei para vocês. Ó, simples do jeito que eu falei, o que eu falei. Não é simples a situação e nem encaixar isso na nossa vida. Mas não dá para colocar, não dá para eu responder essa pergunta e falar, não, você tem que confiar. Assim, a única coisa que eu estou dizendo a segunda chance para nós, né? Certamente, quando a gente pisou na bola com as outras pessoas, a gente desejou muito essa segunda chance para provar que a gente pode ser confiável, tanto quanto as pessoas que pisaram na bola com a gente, né? A gente tem, na própria Crescimento, uma situação que eu sempre uso como referência, só não falo quem é, mas de uma pessoa que pisou na bola, recebeu uma segunda chance e hoje é uma das pessoas mais, assim, produtivas, assertivas e compradas com a gente na Crescimento, né? Ou seja, que coloca o seu coração ali com a gente, né? Por quê? Porque honrou essa segunda chance. Isso vai acontecer sempre? Não. Mas a gente não tem controle sobre isso. Mas são escolhas que a gente precisa fazer. Já aproveitando esse tópico, como é que, por exemplo, Fabossi, a confiança afeta a liderança? Esse é um tema predileto, né? Porque tanto que o livro é escrito para líderes, né? São 2 paixões que eu tenho, né? Eu tenho 3 paixões, né? A liderança afeta a confiança ou a confiança afeta a liderança? Vice-versa. 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 Vai lá, fala suas paixões. Não, minhas paixões são liderança, coaching e confiança, né? Assim, eu antes de escrever o Fator Confiança, eu estava escrevendo um livro chamado Os 7 Degraus da Liderança. Os 7 Degraus da Liderança. E essa escada, esses 7 degraus da liderança, que seria como se fosse uma jornada para chegar no melhor que a liderança pode oferecer, tinha um alicerce. Esse alicerce se chamava confiança, né? E aí, quando eu comecei a escrever sobre esse alicerce, isso já há 4, 5 anos atrás, foi que eu me dei conta de que sem confiança seria impossível liderar. E, portanto, antes de escrever um livro sobre os 7 degraus da liderança, eu precisava estudar, me preparar e escrever um livro sobre confiança, porque essa é a base. Aliás, não é a base da liderança apenas, ela é a base da vida, né? Nós somos seres sociais. Então, aquilo que eu falei, quando a confiança está presente, a gente nem percebe, porque as coisas fluem muito naturalmente. Agora, quando ela não está, todos nós sofremos, né? Então, tudo que você e eu conseguimos na vida foi por meio de relacionamentos. E a base desses relacionamentos é a confiança. Quando não tem confiança, tem insegurança. Quando tem confiança, tem insegurança. E a liderança nada mais é do que um relacionamento, né? Então, eu não consigo liderar sem me relacionar. Consequentemente, a base o alicerce dessa liderança é a confiança. Por isso que eu digo para os líderes o seguinte, cara, você pode dominar todas as técnicas, dominar todas as teorias de liderança, mas se você não construir verdadeiras relações de confiança, você pode jogar tudo isso no lixo, porque não vai funcionar. Porque liderança é relacionamento, né? Você vai dar um feedback para aquela pessoa, por ele não conhecer a sua intenção, por ele não confiar em você, cara, isso vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Por mais técnica que você tenha para fazer isso. Então, é muito importante que o líder... E eu tenho um modelo, né, que a gente tem na Crescimento, que inclusive foi eu que desenhei isso, que é um modelo dos 5 As da liderança, né? E o primeiro A é esse, de aproximar, de criar relações de confiança, de deixar-se conhecer pelo outro, de conhecer o outro, né?
Muitos líderes querem liderar sem conhecer as pessoas, sem criar uma relação de confiança, sem conhecer as histórias das pessoas. Cara, isso é impossível. Você pode até mandar e as pessoas vão obedecer, mas isso não é liderança. Para liderar, para as pessoas fazerem de bom grado aquilo que precisa ser feito e fazer com engajamento, com dedicação, é preciso que haja uma construção de relação de confiança. E quem é o responsável por isso é o líder. Sem liderança, sem confiança, não existe liderança. É Você sabe basicamente que isso. as pessoas, né, tanto na questão de liderança quanto na questão dos relacionamentos, às vezes as pessoas contam pequenas mentiras sem uma intenção uma intenção ruim, e esquecem que essas pequenas mentiras, elas impactam demais, porque quando o outro descobre, a mentira, de repente, se ela é pequena ou se ela é grande, ela afeta demais a maneira como um vê o outro, né? Total, total. Eu vou dar um exemplo, eu brinco sempre com o pessoal, né? Por exemplo, você tem um carro. Putz, você está na empresa, você tem um carro e você sempre, desde que comprou aquele carro, você sempre falou, putz, esse carro só dá problemas, esse carro só da oficina, da manutenção, da gasto, tal, tal. Legal. Aí um dia você decide vender esse carro. Aí você anuncia, alguém liga para você e você está lá no meio de todo mundo, às vezes o próprio chefe. Alguém liga, pô, estou interessado no seu carro, tal. Como é que está o carro? Cara, carro de garagem. É de garagem mesmo, porque eu não saía da garagem, estava o tempo todo quebrado. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, cara, aquela pessoa que está do teu lado ali, o que ela vai imaginar, muito provavelmente, é o seguinte, peraí, se ele está mentindo para essa pessoa aí do carro, o que impede dele mentir para mim? E a gente não vai se dando conta disso, né? Eu tive numa das palestras que eu fiz há pouco tempo atrás, que um dos participantes, era para acho que umas 300 pessoas, um dos participantes, todos líderes, vieram falar, todos eles compraram um livro, inclusive a empresa comprou o livro para todos eles. Um deles veio falar comigo no final, falou, poxa, acho que eu estou fazendo um negócio que não é legal, viu? Eu falei, o quê? Ele falou, pô, ele mora perto de uma lagoa, não sei onde é que é. Que às vezes no sábado minha filha vem falar comigo e fala, pai, vamos lá na lagoa? Eu falo para ela assim, depois a gente vai, mas a gente não vai, a gente nunca vai, né? Eu só falo para tirá-lo do meu pé. Mas eu acho que, olhando bem para o que eu estou fazendo, eu acho que eu não estou construindo uma relação de confiança com ela. Porque talvez quando eu fale outra coisa para ela, ela tampouco vai acreditar que eu vou fazer, porque sempre que eu falo, eu não cumpro para ela o que eu vou, né? Então, eu falei, olha, eu não posso dizer se está certo ou está errado, mas se essa é a sua consciência, então, né, faz o que tem que fazer. Agora, é um pouco disso, né? A gente vai tendo ações no dia a dia que a gente vai incorporando e nem percebe que isso está afetando a nossa credibilidade ou afetando as relações de confiança. Por isso que a pergunta que eu faço e fiz no início aqui, volto a repetir agora para quem entrou depois, quão confiável é a pessoa que você está oferecendo ao mundo? Porque a gente precisa começar a olhar para dentro, né? Confiança é algo que começa de dentro para fora, né? Tanto que a primeira dimensão da confiança é a autoconfiança. Por quê? Porque eu não consigo dar daquilo que eu não tenho. Se eu não construir autoconfiança, se eu não encher o meu tanque de confiança, como é que eu vou oferecer isso às outras pessoas? Né? Então, é muito importante ter esse olhar, né, para a confiança. E a pessoa precisa ser coerente no que fala, né, Fabio? Porque senão é difícil você confiar na pessoa se ela não tiver uma coerência, né? Ela tem que ser autêntica, né? Isso tem que ser empática, porque senão como é que você consegue? Tem até uma história, Fabio, achei interessante essa para compartilhar contigo. O cara estava contando o seguinte, que ele mora em Cincinnati, e lá é uma região muito fria e tal, e ele estava comentando que tinha um urso que estava a 80 quilômetros da casa dele, fazendo terror na cidade. E ele no jantar, os filhos e a mulher, tudo, o urso, 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 não sei o quê. E preocupado com o urso, eu não sei se travou para você aí, voltou? Tinha dado uma travadinha aqui. Né? Então, falou assim, poxa, é o urso, 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 não sei o quê, com medo, e ele, super-herói, falou assim, gente, fiquem tranquilos. Esse urso está a 80 quilômetros daqui. Ele nunca vai chegar aqui em casa, fiquem em paz. Pode ficar sossegado. E tudo bem, acabou o jantar, saiu lá. Uma semana depois, Carlos, ele estava contando que o urso estava exatamente no bairro dele e frequentou todos os lugares que ele ia com a família. Restaurante, padaria, não sei o quê, e a televisão lá filmando.
E o cara da televisão lá, né, filmando lá perto, e o vizinho falou assim, poxa, você não quer ir lá com a gente para você ver, né? O urso está lá na padaria, não sei o que e tal. Ele falou, não, não, não vou lá, imagina. E ele pensou, caramba, eu falei para minha família que esse urso jamais chegaria aqui. Olha o impacto que isso deu, Fabossi. Determinada situação, ele junto com a família falou, gente, não, fica tranquilo e tal. Falou, pai, isso é de verdade ou é igual aquela do urso? É, verdade, verdade. A E a gente credibilidade vai... vai embora. É porque, assim, a confiança, Cris, ela é uma conta corrente, né? É uma conta corrente que eu posso depositar ou eu posso sacar no meu dia a dia. Hoje mesmo, em algum momento do dia aqui, eu estava com um montão de coisa para resolver, tal, e uma pessoa que trabalha comigo me acionou no WhatsApp lá, e eu falei alguma coisa para ela, e ela insistiu, eu falei de novo, ela insistiu, e aí eu estava meio com o saco cheio, né, com um montão de coisa para fazer, eu dei uma resposta um pouco atravessada para ela, e depois pedi desculpas, obviamente, né? E ela depois, ela falou uma coisa que me tocou muito, né? Ela falou, não, Fabossi, você não é assim, você tem crédito, né? E eu pensei justamente nessa questão da conta corrente, né? Então, se a gente vai depositando todos os dias, né, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, a gente vai criando essa credibilidade. Vai ter momentos no nosso dia que a gente vai sacar dessa conta corrente? Pô, vai, não tem a menor dúvida disso. Então, só que isso é um saque numa conta super positiva. Tudo bem, a gente é ser humano, a gente é imperfeito, a gente vai passar por isso. O problema é quando é o contrário. Eu vou só sacando dessa conta, sacando dessa conta, sacando dessa conta. Aí um dia, por exemplo, um líder, ele não respeita as pessoas, ele não fala abertamente, não é transparente com as pessoas, ele dá feedbacks totalmente tortos no meio de todo mundo, desrespeita. Bom, já sabe o que eu estou falando, né? Centralizador, não confia. Bom, aí um dia ele fala, gente, vamos para um happy hour, quero, né, agradecer aí o esforço de vocês e vamos lá se aproximar. Vamos... Cara, não, isso não vai resolver nada, entendeu? Porque é um depósito no meio de um montão de saques. Né? A conta está super negativa, cara. Você tem que fazer muitos pequenos depósitos todos os dias para deixar ela positiva, né? Porque não é assim que as pessoas vão entender, não, agora meu líder mudou, essa pessoa mudou. Então, tem que ter paciência, porque é uma construção, né? Um pouco a cada dia. Mas é desse jeito que a confiança funciona. É como uma conta corrente, né? A gente precisa começar a depositar mais do que sacar. Aí a coisa funciona melhor. Esse talvez seja um dos maiores problemas de quem tem o hábito de mentir, né, Fabos? Não é? Porque a mentira, ela mente uma vez, mente duas, mente três, e aí você começa a olhar para aquilo, por mais que você goste da pessoa, que você, de repente, reconhece o caráter que ela tem, porque às vezes, pô, não necessariamente ela é um mau caráter, mas ela tem aquele hábito, que eu não sei se é um vício, o que, que ela conta mentirinhas, ela conta algumas coisas, de repente, para não se indispor, e essa soma de mentiras, ela quebra completamente a sua, sabe, mesmo que a pessoa depois venha e conte uma verdade, como tem nas historinhas infantis, né? Pode contar uma verdade que você não vai acreditar. É a história do lobo, né? É verdade. Eu tenho uma história muito interessante, assim. Eu sou muito. Você me conhece mais que eu sou. Eu tenho uma cara muito sério, né? Todo mundo acha que eu sou muito sério. Eu sou sério, mas eu brinco muito também, né? E na minha família, agora já não mais tanto assim, mas há alguns tempos, já casado e tudo mais, nós somos 5 irmãos, e eu sempre gostei muito de passar trote no telefone, de sacanear meus irmãos, sacanear meus pais, assim, brincadeiras, né? E eu lembro uma vez que a gente estava na chácara do meu pai, muito tempo atrás, meu pai era vivo ainda, óbvio, e a gente estava lá, todos os irmãos, tal, brincando e tudo mais. Eu lembro que eu comecei a ter uma dor no abdômen, mas uma dor tão forte que eu me curvava no chão assim, ficava tipo, sabe, de quatro no chão, tal. E, cara, sabe, meu pai chutava minha bunda. Eu falei, ei, Marco, para com essa besteira, para com essa brincadeira, pensa que eu não sei o que é brincadeira. Né? Porque eu sacaneava tanto, né? Brincava tanto, e até que uma hora que minha irmã, que é médica, viu que eu estava branco. Não, o Marco não está passando bem mesmo.
Mas é isso, cara. A gente vai plantando, né? E vai colhendo, né? Óbvio, ali tinha um contexto específico, mas é isso que acontece. Vai mentindo, 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 mentindo. E às vezes não é nem para a pessoa com quem você está diretamente conversando. É uma mentira para outra pessoa, mas ela está vendo, né? E assim vai, né? É justamente essa conta corrente que não fecha. Cara, tem 15 minutos só, mas que eu vou falar para você negócio. Quando o papo é bom, o negócio vai fluindo assim, ó. Bom, assim, outra coisa que eu acho que é bastante complicado, né? Talvez não tenhamos muitos empreendedores no grupo, empreendedores no sentido de todo mundo empreende, né? Mas empreender no sentido de ter uma empresa. A parte de ter um sócio, assim como ter um casamento, é muito complexo essa relação de você dividir algo, né? Se não existir uma confiança plena, eu comento isso inclusive com o Dorian, tá assistindo a gente aqui, eu vi que o Dorian está participando com a gente, que a nossa relação é uma relação de muita confiança, tanto na questão profissional quanto na relação pessoal. Né? Tenho a satisfação de poder ter o Dorian como amigo, porque tem sido há muito tempo uma grande companhia, a gente passa muito tempo no trabalho, então tem sido uma grande companhia. E dizer o seguinte, que a importância dessa confiança na relação, porque o dia que ela rompe, seja ela num casamento, ou seja ela, né, num nível de sociedade, parece que ela tem muito mais peso, não tem, Fabioso? Tem porque é um convívio quase que integral, né? Sim, algo que acontece, né, na família, em casa, no trabalho, na sociedade, é um convívio integral. Então, é algo que impacta demais, né? Então, você, de alguma maneira, se chatear com alguém no seu trabalho ou alguém que você conhece e não convive tanto, isso o impacto é muito menor do que num casamento ou numa relação profissional como sociedade, por exemplo, né? Então, tem a proporção aí, é muito mais impactante, não tem a menor dúvida. Agora, isso vai acontecer, viu, Cris? E esse é um ponto, né? Novamente, isso vai acontecer. Não vejo, e já deve ter acontecido, provavelmente, se não aconteceu, não estou rogando praga, mas certamente, ou provavelmente vai acontecer, de que em algum momento você se decepcione com o Dorian, ou ele se decepcione com você, Sim, sim. cara. E aí é aquela coisa da escolha do que eu faço em seguida, né? Como num casamento, por exemplo, né? Acho que todo mundo que é casado aqui, que tá nessa live aqui, já passou por situações onde o outro você se decepcionou com o outro, ou o outro se decepcionou, sei lá, né? E faz parte da relação. Esse é um ponto. Agora, o que vem depois é que é a escolha, né, do que eu quero fazer com isso. Óbvio, numa sociedade, tem situações que não dá nem para conversar, Sim. né? Porque feriu valores, né? Feriu algo que já havia sido combinado que não ia ser ferido, algo que não dá para continuar convivendo. Tudo bem, faz parte também. Né? Aquilo que a gente falou, acontece, vai continuar acontecendo, a decepção faz parte da vida, mas eu sinceramente, eu prefiro acreditar nas pessoas, isso já é uma crença minha, óbvio, como já foi colocado aqui, mas se pisar na bola na terceira, na quarta vez, bom, aí é uma outra conversa. Mas eu ainda acredito que o ser humano pode se transformar e que muitas vezes esse tipo de situação pode servir como um grande aprendizado para que ele possa buscar essa transformação, né? Dentro daquela fórmula da mudança que a gente vê lá no coaching, né? Sim. A insatisfação é o primeiro passo para a gente promover uma mudança, né? Então, talvez o fato dessa pessoa ter a consciência de que não está agindo legal, ou que não agiu legal, né? Isso não significa, por exemplo, uma pessoa que tem um ato de desonestidade, isso não significa que essa pessoa é desonesta. As pessoas não são 100% do tempo que elas fazem. Cara, todos nós cometemos os nossos deslizes. A Sim. questão é quanta consciência eu tenho a partir desse ato, dessa situação, e quanto eu estou disposto a mudar em relação a isso, né? Então, tudo tem os dois lados, porque se eu tenho um sócio e ele pisa na bola, ele tem um ato que fere um valor muito importante para mim, e eu vou conversar com ele, ele fala, não, é assim mesmo, vai ser daqui para frente, vai ser assim,
não tem conversa, eu falo, então tá bom, então não dá mais para conviver. Agora, se ele diz, cara, pisei na bola, me arrependo, vamos ver como é que a gente conserta isso, eu dou minha palavra que isso não vai acontecer novamente, é outra situação. Então, percebe? Tem maneiras Sim. e maneiras de lidar com isso. Aí o seguinte, temos mais 10 minutos aqui, tem uma pergunta que eu tenho curiosidade de saber, e aí eu vou perguntar para você. Você é um cara super divertido, você mesmo comentou agora há pouco aqui. Eu tive a oportunidade de estar em sala de aula contigo e realmente você é um cara que consegue fazer o treinamento, o curso, ficar muito mais fluido, porque além de você ter o conhecimento sobre o tema, você torna o ambiente muito, muito amistoso. Você e o Dan também, né, quando vocês estão fazendo dupla em sala de aula, o Dan também é um cara sensacional. Eu não Como gosto é... muito dele, não, mas tudo bem. Essas são as brincadeiras que a gente tem em sala de aula, né? Apesar de, né? Ele é muito bom, Apesar apesar do Dan, de. apesar do Dan, né? Aí é o seguinte, como é que você consegue não abalar a confiança que tem em você, sendo divertido? Porque as pessoas às vezes não conseguem entender bem isso, né? Não em relação a você, mas eu digo assim, para ser sérias, acha que tem que ser chato. E não precisa, né? É. Ah, cara, eu não me preocupo muito com isso, não, viu, Cris? Aquilo que eu falei para você, eu me preocupo mais do que eu faço do que as pessoas acham do que eu faço, né? Se eu estou tranquilo comigo, e às vezes eu faço alguma coisa errada, e óbvio, isso é outra coisa. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você falou, me veio à mente aqui, eu acho que até minha esposa tá assistindo aqui. Um beijo para ela. Ela, a gente estava no encontro de casais no ano passado, e eu tenho essa coisa de brincar. Você vê que eu brinco muito com o Dan e tal, né? E eu tava, assim, meio que coordenando lá o negócio, né? E então eu lá na frente ia fazer algumas coisas lá, tal, né? Tinha uns sorteios, tinha e assim a Rô às vezes, que é minha esposa, né? A Rô às vezes estava lá atrás, tal. E aí brincava, falava, bom, traz logo aquele negócio para mim, né? Vamos logo, né? Mas assim, sacaneando, né? Sim, Brincando, sim. né? E todo mundo que me conhece sabe que é brincadeira, né? E lá tinham 300 pessoas, né? E tinham pessoas que não me conheciam, né? A maioria me conhecia, mas algumas não. E, e aí surgiu o comentário lá de que eu estava tratando mal a minha esposa no encontro de casais. Então, se ela estiver assistindo aqui, ela sabe que ela é a grande, assim, amor da minha vida, né? Estamos há 37 anos juntos e casados, né? Juntos acho que a gente está bem mais. Mas não sei as contas, viu, Pete? Depois eu faço as contas aqui. Mas é isso, cara. Eu sinceramente, eu estou muito mais preocupado na consciência que eu tenho daquilo que eu estou fazendo e o quanto isso me ajuda a ser uma pessoa mais confiável do que se o que está acontecendo do outro lado está tendo uma interpretação equivocada. Óbvio, lá nesse próprio encontro, quando eu soube disso, eu falei, gente, deixa eu me explicar aqui para vocês, né? Porque o feedback vem baseado na percepção, Sim. né? Se a percepção de vocês foi essa, é uma responsabilidade minha esclarecer o assunto aqui, né? Mas é que eu sou assim, eu brinco muito, e então desculpem se eu passei essa percepção para vocês. Mas tranquilo. Ó, o Jonas está comentando aqui, ó. Fabossi, quantos momentos tive com esse parceiro em sala? Grande Jonas. O Jonas é maravilhoso. Tô com saudade dele, né? É que o cara agora só vive fora do Brasil, né, mano? Tá na Então, Austrália, pô. tá num outro nível, né, cara? Ele não quer mais falar com os amigos assim que estão aqui mais do lado de baixo, então. Ô, Fabossi, e tem algum momento muito especial em sala de aula que marcou você ou em alguma palestra que você se lembra? Putz, cara, são tantos, velho. Tantos, assim, como esse que eu falei, né, que o pai veio conversar comigo. Putz, será que eu tô fazendo alguma coisa errada com a minha filha? Então, Cris, putz, cara, eu não tem um, não. São muitos, sabe? E sempre relacionados à transformação das pessoas, né?
e não é só palestra, né? Livro, blog, sei lá, qualquer interação, assim, mexe muito comigo perceber que algo que eu fiz, que eu falei, que eu escrevi, que eu, sei lá, qualquer coisa fiz, impactou a vida daquela pessoa a ponto disso trazer uma transformação positiva para ela, né? Então, são muitos momentos, graças a Deus. E é isso que me alimenta todo dia, né? Você sabe que a nossa vida, você tem essa vida também, né? Essa vida de palestrante, de trainer, né? Não é uma vida fácil. Uhum. É uma vida de muita viagem, de muito estar longe da família, de muito abrir mão, né, de coisas importantes para a gente. E a própria Rô mesmo, minha esposa, se ela está assistindo aqui, eu quero honrar isso. Ela fala muitas vezes, né, e quando o pessoal pergunta sobre isso, né, você não fica chateada ou, sei lá, qualquer coisa, né? Porque o Marco viaja muito, porque ele sempre está fora, né? A gente faz tudo muito junto, né? Então, às vezes ela vai para um grupo, uma festa, ou na igreja mesmo. Cadê o Marco? Está viajando? Pô, de novo, sabe? Você não se incomoda com isso e tal? E óbvio que ela se incomoda, né? Mas ela fala, olha, eu só... E ela fala do jeito certo, ela fala, eu só permito, porque se ela não deixar, eu não vou, né? Eu só permito que isso aconteça porque eu sei que isso faz bem para as pessoas que estão com ele, né? E mais que isso faz bem para ele, né? Se você conhecesse o Fabossi de 10 anos atrás, de 11 anos atrás, foi quando eu deixei o mundo corporativo para fazer o que eu faço hoje. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, né? Isso me alimenta, isso me faz muito bem, né? Então, eu não sei te dizer um momento, eu sei dizer que são muitos momentos e que isso faz muito bem. Ajudar as pessoas, que é o que eu busco fazer, de um jeito ou de outro, isso, para mim, é o que mais me alimenta. Então, não sei te dizer um, mas são vários. O Igor mandou aqui, grandes amigos e mestres, valeu pelo papo, né? O Igor é um cara também que carrega uma confiança absurda, né, cara? A gente vê, por exemplo, a movimentação e volume de pessoas que a gente tem naquele evento que a gente participa do CBTD, ou mesmo na delegação, né? Quando a gente vai para a delegação para participar da ATD, cara, o Igor e a família dele, estava comentando isso com o Alexandre ontem, são pessoas de Eu uma vi. credibilidade e valores impressionantes. Assim, cara, como um cara para mim, óbvio, tem vários, né? Mas tem um cara que está sempre muito próximo de você e que eu tenho um respeito, uma admiração pelos valores que ele mostra sempre para mim, é o Arthur Diniz. Uhum. Cara, o Arthur é um Oh, cara que, assim, das parcerias que a gente já fez, dos negócios em conjunto, você sente segurança, sabe? Você fala, cara, ele vai manter contigo aquilo que foi falado no início, muito mais, preservando muito mais o relacionamento do que especificamente um negócio. Se a gente uhum. tiver que perder um negócio junto, a gente perde, mas a gente não perde a amizade. Né? Nosso relacionamento é melhor. Meu querido, nós estamos com 1 minuto e 51 para terminar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos nós aqui. Cris, eu queria a mensagem primeiro para você. Obrigado pelo convite, pela confiança de me chamar aqui para conversar com você. Obrigado a todos aí que entraram, nem que ficaram um pouquinho aqui, e aos que permaneceram, um obrigado maior ainda. Né? Gratidão a todos vocês. Espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Né? O Cris falou do livro, né? O Fator Confiança. Você pode comprar tanto nas livrarias físicas, né? Quanto o e-book também na Amazon. É um livro bem legal. Apesar de mim, é um bom livro. Sim, fruto de muita dedicação, muito estudo. E tem tido uma resposta muito legal assim das pessoas e isso faz bem. E a Eu estou mensagem na que eu queria página deixar. 41 do seu livro, viu? Hã? Eu estou na Eu cito página. você aqui. Eu cito você aqui, né? Quando você fala de legado, não é? Isso. Que legado, eu nunca esqueci no dia que você falou. Legado é o que a gente deixa nas pessoas. Herança é o que a gente deixa para as pessoas, ou para É as isso aí. pessoas. E por último, tá, a mensagem que eu deixo para você é: se pergunte todos os dias, o que eu estou fazendo, o que eu fiz hoje para me tornar uma pessoa confiável, ou mais confiável, né?
quão confiável é essa pessoa que eu estou oferecendo ao mundo. Porque, como eu falei, a confiança é a base das relações. E nós nos relacionamos a vida toda. Então, quanto mais a gente consegue consolidar essa base, a relação de confiança, 5 segundos. certamente a gente tem mais qualidade de vida. Beijo para vocês. Obrigado, Pavos. Obrigado a todo mundo. Ficam com Valeu, Deus.